Ela agarrou a mão de um estranho para evitar o ex-marido, sem saber que ele era um misterioso chefe da máfia. Fim de tarde. A Estação República fervilhava sob o peso da pressa paulistana. Nos túneis, o ar carregava o cheiro metálico dos trilhos, misturado ao perfume de cafés e ao suor da multidão. As luzes frias refletiam nos azulejos antigos, e uma chuva fina, recém-chegada, escorria pelos degraus, desenhando trilhas brilhantes no chão. Gente apressada, olhares baixos, cada um no próprio universo de urgências. Lívia Navarro caminhava rápido, os saltos ecoando entre anúncios de embarque e ruídos abafados de conversas. Os dedos trêmulos seguravam a alça da bolsa. O coração era um músculo tenso, empurrando cada batida para a garganta. Ela tentava não olhar para trás, mas sentia, quase como um toque físico, a presença dele se aproximando. O ex-marido, Rafael. Bastava pensar no nome para que o corpo todo se enrijecesse. Por fora, era uma mulher elegante, cabelos castanhos presos em um coque apressado, olhos que já haviam brilhado de esperança, mas agora traziam sombras profundas. Os 30 anos ainda não haviam chegado, mas as marcas de um casamento turbulento, de noites insones e choros abafados estavam ali. Lívia era advogada, inteligente, sensível, dessas pessoas que tentam acreditar no melhor dos outros até o último minuto. Mas a vida lhe ensinara nos últimos meses que nem todos querem ser salvos. Rafael Duarte tinha aquele magnetismo perigoso, personal trainer, corpo esculpido em horas de academia, sorriso fácil, charme à flor da pele. Para os outros, era o cara legal, o amigo que todos queriam por perto. Para Lívia era o fantasma que se recusava a partir. Ciumento, controlador, incapaz de aceitar o fim que ela decretara com tanto custo. Desde a separação, seguia cada passo dela como se ainda tivesse algum direito. Lembranças do rosto dele, contorcido em raiva e súplica, atravessavam a mente de Lívia como flashes. Ela só queria paz. Naquele instante, o destino desenhou uma armadilha. Lívia subiu as escadas rolantes, desviando de mochilas e bolsas, quando sentiu seu nome sendo chamado. A voz de Rafael, alta, insistente, furando o zumbido da estação. "Lívia, espera, precisamos conversar." As palavras ecoaram, atraindo olhares curiosos e, para ela, uma onda de pânico. Ela acelerou o passo, os olhos vasculhando rostos desconhecidos, procurando uma rota de fuga. Foi então que o viu. Ele estava parado próximo à saída, encostado com elegância na parede de concreto,
como se pertencesse a outro mundo. Alto, terno escuro com corte impecável, cabelos pretos penteados para trás, pele clara contrastando com a luz amarelada da estação. Enzo Salvatore tinha um porte que inspirava respeito, mas era o olhar que mais chamava a atenção. Profundo, sereno, como quem observa tudo e revela nada. O tipo de homem que atrai mistério sem esforço. Lívia não pensou. O instinto falou mais alto do que qualquer plano racional. Enquanto Rafael abria caminho entre os passageiros, ela se aproximou do estranho, respirou fundo e, sem coragem de encará-lo, agarrou sua mão com força. O gesto foi súbito, quase teatral. Seu corpo colou ao dele, e ela sussurrou, implorando em silêncio por compreensão. Enzo olhou para a mulher ao seu lado. Percebeu o tremor nos dedos, o medo nos olhos, a urgência do pedido mudo. Seu rosto manteve-se inalterado, mas algo brilhou em sua expressão. Uma mistura de surpresa e curiosidade. Sem hesitar, ele apertou a mão dela, entrelaçando os dedos e virou-se levemente, posicionando-se como um escudo entre Lívia e o homem que se aproximava. Rafael parou a poucos metros. O olhar dele era uma tempestade contida. Ele avaliou a cena. Lívia, tão próxima daquele homem elegante, como se fossem um casal antigo, íntimos na linguagem silenciosa dos gestos. O peito de Rafael inflou de raiva e incredulidade. Ele tentou sorrir, mas a tensão nos lábios denunciava a farsa. Lívia, chamou, a voz agora mais baixa, carregada de veneno. Quem é esse? Ela sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Seu corpo tremia, mas a presença firme do estranho ao seu lado lhe deu uma centelha de coragem. Enzo, por sua vez, manteve-se calmo, como se aquela situação fosse apenas mais um detalhe em um dia comum. Olhou para Rafael, sem desafiar, mas deixando claro que não cederia espaço. Algum problema? Perguntou Enzo a voz rouca, acento italiano sutil, tom suave, mas definitivo. Lívia engoliu seco. Olhou para Rafael, depois para o homem ao seu lado. Sabia que estava mentindo, que aquilo era um teatro improvisado, mas precisava se proteger. O medo era maior do que a vergonha. Não, nenhum, respondeu, tentando soar natural. Só estamos indo para casa. Rafael hesitou. Os olhos dele alternavam entre os dois, tentando decifrar a verdade. O maxilar travado, os punhos cerrados. Ele sabia que perdera o controle, mas não desistiria tão fácil. Então, nos vemos depois, Lívia, disse com um sorriso forçado. Cuide-se. Ele se afastou devagar, mas antes de desaparecer na multidão, lançou um último olhar, carregado de mágoa e ameaça. Lívia sentiu o corpo relaxar, mas o coração ainda martelava. A estação parecia respirar junto dela, o ar mais leve, os sons menos agudos. Ela soltou a mão de Enzo devagar, sentindo uma onda de constrangimento e alívio. Me desculpe, murmurou, os olhos marejados, mas orgulhosos.
Não sabia mais o que fazer. Ele não me deixa em paz. Enzo inclinou a cabeça, estudando o rosto dela com atenção. Não havia julgamento, apenas uma curiosidade tranquila, quase protetora. Está tudo bem, respondeu, sorrindo de leve. Às vezes a vida exige que a gente improvise. E você improvisou muito bem. Lívia soltou um riso nervoso, os ombros ainda tensos. Queria agradecer, mas as palavras pareciam pequenas demais para o tamanho do alívio. Olhou ao redor, tentando recuperar o fôlego. O cheiro de café vindo de uma cafeteria no alto da escadaria a fez lembrar que não comia desde cedo. O céu, visto por entre as grades do metrô, já escurecia. Luzes da cidade acendiam aos poucos, desenhando uma São Paulo cinza, molhada, cheia de promessas e perigos. Eu preciso ir, disse, voltando ao tom formal de quem tenta restabelecer o controle. Obrigada, de verdade. Você me salvou de uma situação horrível. Enzo assentiu, os olhos ainda analisando cada detalhe dela. Havia gentileza em sua postura, mas também um mistério indecifrável. Parecia alguém acostumado a lidar com riscos, alguém que conhecia o peso dos segredos. Se precisar de ajuda outra vez, sabe onde me encontrar, disse ele, em tom quase enigmático. Ela sorriu, sem saber se aquilo era uma promessa ou um aviso. Agradeceu com um aceno tímido e se afastou, misturando-se à multidão do centro. Enquanto caminhava sob a chuva leve, Lívia sentia um misto de alívio e inquietação. O ex-marido era uma presença constante, uma sombra que ameaçava sempre retornar. Mas aquele encontro inesperado, a mão quente e firme do estranho, o olhar seguro, o tom de voz calmo, parecia ter aberto uma fresta num cotidiano de medo. E pela primeira vez em meses, ela se permitiu pensar, talvez houvesse saída. Mas quem era aquele homem? Por que sua presença tão silenciosa tinha o poder de acalmar até o pânico? E porque, ao olhar para trás, teve a impressão de que ele a observava ainda, atento a cada movimento, como se soubesse mais do que dizia. A noite caía sobre São Paulo, e as luzes dos carros riscavam a avenida. Em um apartamento alto no centro, Enzo Salvatore tirava o paletó devagar, o olhar distante. Pensava na mulher da estação, no medo estampado, na força frágil que ela demonstrara. Sabia reconhecer alguém em perigo, e sabia também que em seu mundo nada acontecia por acaso. No fundo do peito, uma curiosidade genuína. Quem era Lívia? O que aprendia aquele passado? E, sobretudo, que papel ele, Enzo, acabara de assumir naquela história sem sequer conhecer o roteiro? Do outro lado da cidade, Rafael vagava pelas ruas molhadas, chutando pequenas poças, a raiva crescendo a cada passo. Não aceitava perder o controle. Não aceitava perder Lívia. E agora, com aquela cena inesperada, a dúvida o corroía. Quem era o homem que ousava protegê-la? A cidade seguia viva, pulsando sob a chuva,
indiferente aos dramas particulares de cada um. Mas, naquele instante, 3 vidas haviam se cruzado de um jeito irreversível. Lívia, tentando reconstruir a própria liberdade. Enzo, carregando segredos que ninguém imaginava, Rafael incapaz de aceitar o fim, e enquanto os trilhos do metrô vibravam sob a terra, uma nova história começava, feita de encontros fortuitos, olhares silenciosos e escolhas que mudariam tudo. No ar, pairava a sensação de que algo importante estava para acontecer, e ninguém, nem mesmo a cidade, seria capaz de impedir. Lívia caminhava apressada entre as pessoas, o coração ainda acelerado pelo susto. O calor da mão do estranho, Enzo, como ele havia se apresentado rapidamente, parecia gravado em sua pele, mesmo depois de soltar. Ela agradeceu num sussurro quase inaudível, mas a maneira como Enzo manteve o olhar firme fez com que se sentisse, por um instante, protegida. Não sabia explicar o que havia naquele homem. Uma mistura inquietante de serenidade e força, algo que a fazia querer ao mesmo tempo se aproximar e recuar. Ela tentou se afastar, desejando desaparecer no fluxo da multidão, mas Enzo a acompanhou, respeitando seu espaço sem impor presença. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo o que não sabiam um sobre o outro. Lívia olhou de relance para trás e sentiu o estômago revirar. Rafael, parado entre as catracas, olhava fixo em sua direção, os punhos cerrados, o maxilar tensionado. O olhar dele era uma promessa não dita de que aquela história estava longe de acabar. Você está bem? A voz de Enzo rompeu o torpor, suave, sem invadir. Lívia hesitou antes de responder. Não estava bem, mas era difícil admitir. Estou... Forçou um sorriso, quase um pedido de desculpa. Obrigada. Foi um impulso. Eu... Precisava parecer acompanhada. Enzo assentiu, como se compreendesse sem julgar. Às vezes, um gesto simples pode salvar um dia difícil. Ela se sentiu desconcertada com a gentileza. Não era comum alguém ser tão atento sem esperar nada em troca. Olhou para ele com curiosidade, notando os traços elegantes, o terno impecável, o relógio discreto no pulso. Tudo nele era contido, mas sugeria que havia muito mais sob a superfície. Você parece ter prática com situações complicadas, comentou, tentando aliviar o clima. Um sorriso discreto surgiu no canto dos lábios de Enzo. Digamos que a vida me ensinou a não me surpreender facilmente. O som de passos apressados fez Lívia se encolher. Era paranoia, ou Rafael continuava por perto? Ela sabia que o ex-marido era insistente, incapaz de aceitar o fim. Nos últimos meses, ele tentara de tudo. Mensagens, ligações, flores deixadas na porta do apartamento. Às vezes,
Ela sentia um olhar sobre si nas ruas, mas não tinha provas. Só a inquietação constante, corroendo a vontade de seguir em frente. Quando saiu da estação, Enzo a acompanhou até a calçada sem perguntas. Ela agradeceu outra vez, certa de que aquele seria o fim do breve encontro. "Cuide-se", ele disse, e seu olhar, apesar de cordial, tinha algo de grave, como se soubesse mais do que aparentava. Ela reprimiu a vontade de perguntar quem ele era, afinal não fazia sentido. O mundo real não era feito de coincidências mágicas, pensou, enquanto se afastava, tentando retomar o controle da própria vida. No dia seguinte, a rotina de Lívia parecia mais pesada. No escritório de advocacia, os mesmos processos, os mesmos clientes exigentes, mas sua cabeça estava em outro lugar. Rafael enviara uma mensagem. "Podemos conversar? Só quero entender." Ela ignorou, mas o peso das palavras ficou. O passado nunca a deixava em paz. No almoço, decidiu fugir da mesmice e foi à cafeteria gourmet do bairro. O ambiente era acolhedor, com aroma forte de café recém-torrado, luz amarelada, mesas de madeira e uma trilha sonora suave de jazz. Quando entrou, reconheceu imediatamente Enzo sentado junto à janela, lendo o jornal. Ele ergueu os olhos, surpreso, mas sorriu de leve. Lívia hesitou. Tinha vontade de agradecer de novo, de dizer que estava tudo bem, mas também receava invadir o espaço de um estranho. Antes que pudesse decidir, Enzo fez um gesto educado, convidando-a a sentar. "Parece que estamos destinados a cruzar caminhos", comentou com elegância. Ela sorriu, relaxando aos poucos. Sentou-se, pediu um cappuccino. O silêncio entre eles era confortável, diferente de outros silêncios que conhecia. Não era carregado de cobrança nem de expectativa. "Espero que ontem não tenha sido inconveniente", ela disse. "Pelo contrário." Enzo dobrou o jornal com calma. "Às vezes a vida nos coloca diante de situações em que um desconhecido pode ser mais confiável do que quem conhecemos há anos." Lívia sentiu o peso dessas palavras. Pensou em Rafael, na sensação de ser vigiada. "Acho que você tem razão." Conversaram sobre trivialidades, livros, música, a cidade. Enzo era articulado, mas sempre contido, como se medisse cada frase. Lívia percebeu que ele não falava muito de si. Quando tentou perguntar sobre o trabalho dele, Enzo sorriu e disse apenas que administrava restaurantes. Ela acreditou, mas sentiu que havia algo mais. No caminho de volta ao escritório, Lívia recebeu uma ligação de sua amiga Mariana. Voz baixa e preocupada. "Livi, o Rafa anda perguntando de você para todo mundo. Ontem ele apareceu aqui no Pilates querendo saber onde você mora agora. Você está bem?" "Estou, Mari. Só estou cansada disso tudo." "Se precisar, pode ficar lá em casa. Sério."
Lívia agradeceu. Era bom saber que não estava sozinha, mas odiava depender dos outros. Queria recomeçar, ser independente, reconstruir-se, mas o passado insistia em se arrastar atrás dela. Nos dias seguintes, Rafael tornou-se uma sombra. Aparecia nos lugares mais improváveis, um supermercado à saída do trabalho, a praça onde ela costumava caminhar. Sempre com o mesmo discurso: só quero conversar. Lívia sentia o medo crescendo, um nó na garganta toda vez que via o vulto familiar entre a multidão. Numa tarde chuvosa, ao sair do escritório, Lívia tentou se perder nas ruas do centro. O trânsito parado, buzinas, luzes refletidas nas poças de água. Caminhava rápido, o guarda-chuva pequeno demais para protegê-la. Dobrou uma esquina e, para sua surpresa, viu Enzo parado sob a marquise de um restaurante. Ele a reconheceu de imediato. "Precisa de um abrigo?" perguntou, abrindo espaço ao seu lado. Lívia sorriu aliviada. "Acho que sim. Ou de um café bem forte." Entraram juntos. O restaurante era aconchegante, com poucas pessoas. Enzo pediu 2 expressos. Enquanto esperavam, o silêncio voltou a se instalar, mas desta vez havia uma leveza, quase cumplicidade. "Você sempre aparece quando eu mais preciso", ela disse, quase brincando. "Talvez a cidade seja pequena demais para quem precisa de refúgio", Enzo respondeu enigmático. Lívia riu, relaxando. "Ou talvez eu esteja ficando paranoica." Enzo ergueu as sobrancelhas atento. "A paranoia, às vezes, é só a intuição tentando proteger você." Ela admirou o modo como ele falava, sempre com um subtexto. Não era um homem comum. Havia algo na postura, no olhar, nas palavras escolhidas. Parecia pertencer a um mundo diferente do dela, mais perigoso, mais intenso. Enquanto conversavam, Lívia notou um homem do outro lado da rua. Rafael. Ele fingia olhar vitrines, mas os olhos estavam fixos nela. O medo voltou gelado. Enzo percebeu. Seu rosto permaneceu sereno, mas os olhos se tornaram atentos, duros. "Você quer que eu a acompanhe até em casa?" perguntou sem qualquer traço de imposição. Lívia hesitou. Queria parecer forte, mas estava cansada de ser perseguida, de sentir medo. "Acho que seria bom, só hoje." Caminharam juntos pela chuva, em silêncio. Enzo mantinha uma distância respeitosa, mas ela sentia a presença dele como um escudo invisível. Quando chegaram ao prédio de Lívia, ele se despediu com educação, sem pedir nada em troca, sem invadir. Naquela noite, Lívia deitou-se pensando no estranho cavalheiro. Quem era ele de verdade? Por que parecia estar sempre no lugar certo na hora certa? Era só coincidência ou havia algo mais? Enquanto tentava dormir, o celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. "Por que está se escondendo?"
Eu só quero conversar. Lívia apagou sem responder, mas o sono demorou a chegar. No dia seguinte, no elevador do prédio, Lívia encontrou Enzo outra vez. Ele sorriu, cordial. Café para acordar? Ofereceu erguendo 2 copos. Ela aceitou, surpresa com o gesto. Você sempre foi tão atencioso ou é só comigo? Ele riu, um som baixo e agradável. Digamos que você me lembra alguém que conheci há muito tempo. Alguém importante? Enzo desviou o olhar visivelmente desconfortável. Todos nós temos histórias antigas, não é? Lívia sentiu vontade de perguntar mais, mas respeitou o silêncio dele. Enquanto tomavam café no saguão, Rafael apareceu na porta do prédio, olhando diretamente para eles. O clima ficou tenso. Enzo manteve a calma, mas Lívia sentiu o medo crescer outra vez. Rafael não entrou. Apenas ficou ali observando como se quisesse marcar território. Ele vai cansar, sussurrou Enzo, sem olhar para Lívia. Não sei. Ele nunca desiste. Enzo olhou para ela, sério. Você não está sozinha. Lívia sentiu uma mistura de gratidão e confusão. Queria confiar, mas não sabia se era prudente. Quem era aquele homem, afinal? Por que se importava tanto? Os dias passaram e os encontros casuais se tornaram frequentes. Na cafeteria, Enzo sempre escolhendo uma mesa perto da janela. No mercado, ajudando Lívia a pegar algo da prateleira mais alta. Na praça, lendo um livro enquanto ela caminhava. Pequenos gestos, olhares trocados, risos contidos. Lívia percebeu que começava a contar com essas presenças. Sentia-se menos vulnerável, mais forte. Mas o mistério em torno de Enzo só crescia. Ele nunca falava de família, evitava perguntas sobre o passado. Um dia, Lívia o viu conversando com um homem de aparência suspeita na rua. Quando ela se aproximou, Enzo rapidamente encerrou a conversa, sorrindo para ela como se nada tivesse acontecido. Rafael, por outro lado, intensificava os esforços. Ligava para amigas de Lívia, tentava descobrir onde ela morava, perguntava no trabalho. Mariana avisou. Ele está obcecado, Lívia, cuidado. Numa noite, ao chegar em casa, Lívia encontrou um buquê de flores na porta. Sem bilhete, mas o cheiro era familiar. Jogou no lixo, sentindo o pânico subir. Ligou para Mariana, desabafou. No fundo, só queria paz. No dia seguinte, no escritório, Enzo apareceu de surpresa. Trazia um envelope, dizendo que era para um cliente em comum. Quando ela abriu, encontrou apenas um papel com um endereço de restaurante e um convite para jantar. Nada invasivo, apenas um convite elegante, sutil. Lívia pensou em recusar. Tinha medo de se envolver, medo de confiar de novo. Mas havia algo em Enzo que a atraía, uma sensação de segurança misturada à adrenalina do desconhecido. À noite, vestiu-se com simplicidade, mas caprichou no batom vermelho.
O restaurante era sofisticado, luzes baixas, música suave. Enzo já a esperava, impecável como sempre. O jantar foi leve, repleto de conversas sobre sonhos, viagens, livros. Pela primeira vez em muito tempo, Lívia riu de verdade. Sentiu-se livre, ainda que por algumas horas. No fim da noite, ao se despedirem, Enzo tocou levemente sua mão. Se precisar de mim, estarei por perto, disse, olhando em seus olhos. No caminho de volta, Lívia sentiu o coração leve, mas a dúvida persistia. Quem era realmente aquele homem? Por que parecia conhecer todos os seus medos, todas as suas fugas? Na madrugada, Enzo entrou em seu apartamento elegante, com vista para a cidade. O telefone tocou. Ele atendeu, a voz baixa e controlada. Do outro lado, uma mensagem cifrada. Renzo escutou em silêncio, o rosto impassível. Ao desligar, olhou para a noite lá fora, os olhos endurecidos. Por trás da fachada gentil, havia um mundo inteiro de segredos ainda por revelar. Enquanto a cidade dormia, duas vidas se entrelaçavam, cada uma carregando cicatrizes e desejos, medo e esperança. Lívia não sabia, mas estava cada vez mais próxima do epicentro de uma verdade perigosa. Agora me diga, você confiaria em alguém que esconde tanto quanto Enzo? Ou, no lugar de Lívia, teria coragem de arriscar um novo começo? Se quer descobrir até onde essa história pode chegar, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos capítulos. Tem muito mais segredo vindo por aí. A noite caiu sobre o centro de São Paulo como uma cortina pesada. As luzes dos postes lutando para atravessar a névoa fina e os reflexos molhados das ruas. Lívia sentia a cidade pulsar do lado de fora do vidro da cafeteria, mas ali dentro o tempo parecia suspenso. O cheiro de café recém-passado, a música suave, a conversa baixa de desconhecidos, tudo isso era um contraste gritante com o tumulto que crescia dentro dela. Ela mexia distraidamente na xícara, os olhos perdidos no movimento circular da espuma. Enzo estava sentado do outro lado da mesa, o rosto parcialmente iluminado, cada traço desenhado com uma precisão quase teatral. Ele observava, silencioso, como se cada palavra dita fosse um segredo roubado, e cada silêncio, uma promessa não cumprida. Não precisa se preocupar, Lívia. Eu já disse. Se quiser, posso te acompanhar até em casa, disse ele, a voz baixa, firme, carregada de uma gentileza incomum. Ela hesitou. Sentiu o calor subir ao rosto, um misto de vergonha e gratidão. Desde aquela tarde na estação, Enzo tinha sido uma presença constante, discreta, mas impossível de ignorar.
Sempre aparecia nos momentos em que o medo ameaçava sufocá-la. Um gesto simples, um olhar atento. Mas agora, com Rafael cada vez mais presente, mais insistente, tudo ganhava contornos de perigo real. Amigos em comum haviam começado a evitar conversas. Mensagens estranhas, ligações no meio da noite, a sensação de estar sendo observada. O passado não a deixava seguir. Não quero te envolver nisso, Enzo. Meu ex-marido, ele não é fácil de lidar. Não quero que você se machuque por minha causa, sussurrou ela, os olhos fixos na própria mão. Enzo sorriu, um sorriso leve, mas havia algo de tenso na linha de sua mandíbula. Ele deslizou a mão sobre a mesa, parando a poucos centímetros da dela. Eu sei cuidar de mim, Lívia, e acredito que você também sabe. Mas ninguém precisa enfrentar tudo sozinho, respondeu, o olhar tão intenso que ela sentiu a espinha se arrepiar. Por um instante, Lívia esqueceu a ameaça que pairava do lado de fora. Esqueceu até mesmo o motivo pelo qual aquela conexão parecia tão perigosa. Ela se permitiu sorrir, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O momento foi interrompido pelo toque agudo do telefone de Enzo. Ele olhou para o visor, os olhos escurecendo por um segundo. Atendeu com um aceno sutil de desculpa, afastando-se da mesa. Lívia observou a expressão dele mudar. Palavras baixas, frases cortadas em italiano, respostas rápidas. O tom era outro, mais frio, mais calculado. Quando Enzo voltou, algo havia mudado em sua postura. Ele parecia mais distante, ou talvez mais presente, como se de repente cada movimento seu fosse calculado ao milímetro. Preciso ir, disse, a voz agora revestida de uma urgência contida. Mas faço questão de te levar até em casa, não aceito discussão. Lívia quis protestar, mas não encontrou forças. Havia algo no olhar dele, uma mistura de preocupação e determinação, que dissolveu todas as suas defesas. A rua estava deserta. O som dos próprios passos ecoava entre prédios. Enzo caminhava ao lado dela, atento, os olhos varrendo cada sombra. Lívia sentia a tensão como um fio elétrico entre eles. Quando chegaram ao prédio, ela hesitou na porta. Queria agradecer, dizer algo que quebrasse aquele silêncio pesado. Obrigada por tudo isso, murmurou a voz quase falhando. Ele se aproximou, olhando-a nos olhos. Eu não faria diferente. Não com você. Antes que ela pudesse responder, o interfone tocou. Lívia gelou. Era tarde demais para visitas. O porteiro avisou. Havia alguém aguardando na entrada, insistindo em falar com ela. O nome não foi dito, mas ela sabia. Rafael. O coração disparou. Lívia tentou se recompor, mas as mãos tremiam. Enzo percebeu. Não hesitou. Fique aqui. Eu resolvo isso. Ela quis impedir, mas ele já descia as escadas, passos firmes.
Lívia o acompanhou com o olhar, o peito apertado. Temeu por ele, temeu por si mesma. Do alto da escada viu Enzo conversar com Rafael. Não ouviu as palavras, mas viu os gestos. Rafael agitado gesticulava, o rosto vermelho. Enzo, calmo, não recuava. Aos poucos, Rafael perdeu a firmeza. A postura ameaçadora se dissolveu. Ele recuou, olhando para cima, talvez esperando vê-la. Enzo voltou, os traços duros, a respiração controlada. Ele não vai te incomodar hoje, mas você precisa pensar em como lidar com isso definitivamente. Lívia assentiu, a voz presa na garganta. Naquela noite, o sono não veio. Ela ficou olhando o teto, ouvindo cada ruído do prédio, cada carro que passava na rua. O medo e a curiosidade sobre Enzo brigavam dentro dela. Quem era aquele homem que, em poucos dias, se tornara tão indispensável quanto perigoso? Na manhã seguinte, resolveu procurar por respostas. Precisava saber com quem estava se envolvendo. Vasculhou a internet, buscou o nome dele em sites de notícias, redes sociais. Encontrou pouco. Apenas informações públicas. Empresário, dono de restaurantes, eventos beneficentes, fotos em festas elegantes, sempre discreto, sempre no fundo da imagem. No escritório, Lívia tentava se concentrar nos processos, mas a cabeça estava longe. O telefone tocou um número desconhecido. Atendeu hesitante. Lívia Navarro? Uma voz feminina, grave. Sim, quem fala? Um conselho. Mantenha distância de Enzo Salvatore. Ele não é quem parece ser. A ligação caiu antes que pudesse perguntar qualquer coisa. O frio percorreu sua espinha. O passado de Enzo era um enigma, mas agora o aviso vinha de alguém que sabia mais do que ela. No fim do expediente, um envelope pardo a esperava sobre sua mesa, sem remetente. Apenas seu nome, escrito à mão. Abriu com cuidado. Dentro, recortes de jornais antigos, manchetes discretas. Polícia investiga lavagem de dinheiro em restaurantes de luxo. Empresário italiano sob suspeita. Fotos borradas, mas uma delas era claramente Enzo, mais jovem, ao lado de homens engravatados. O pânico ameaçou sufocá-la. Enzo era perigoso? Ela estava se envolvendo com alguém do qual deveria fugir ou confiar cegamente. Saiu do escritório apressada, o envelope apertado contra o peito. Precisava confrontá-lo, precisava de respostas. No caminho, Rafael surgiu. Como uma sombra, ele bloqueou a passagem dela na calçada. Achei que poderíamos conversar, disse, o tom forçadamente calmo. Não tenho nada para conversar com você, Rafael. Por favor, me deixe em paz. Lívia tentou passar, mas ele segurou seu braço. Você está diferente, Lívia. Não confio nesse cara, ele não é o que parece. Ele insistiu, apertando um pouco mais. Solta, ela pediu, tentando manter a voz firme. Antes que pudesse reagir, Enzo apareceu. Não havia raiva em seu rosto, apenas uma determinação fria.
Ele se colocou entre os dois, os olhos fixos em Rafael. Ela pediu para você soltá-la. Rafael hesitou, mas soltou. Olhou para Enzo, depois para Lívia, e finalmente recuou como se percebesse que não teria mais o poder de antes. Enzo segurou a mão de Lívia, guiando-a para longe dali. Só quando estavam a uma distância segura, ele parou, olhando-a nos olhos. Você está bem? Ela assentiu, mas o envelope em sua mão era um peso impossível de ignorar. Precisamos conversar, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Foram até um restaurante discreto, um dos muitos de Enzo, mas dessa vez ele pediu uma sala reservada. O clima era tenso. Lívia depositou o envelope sobre a mesa. Recebi isso hoje. Preciso saber a verdade, Enzo. Quem é você, de verdade? Enzo olhou para os recortes. Por um instante o ar ficou pesado, como se o tempo parasse entre eles. Ele respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa, o olhar perdido em algum ponto distante. Eu não sou um homem fácil, Lívia. Nunca fui. Cresci em uma família onde o silêncio era a regra e os segredos o alicerce. Herdei negócios que não escolhi. Disse a voz baixa, cada palavra escolhida com cuidado. Por muito tempo vivi entre sombras e salões de luxo. Fiz escolhas das quais não me orgulho. Mas nunca usei violência. Nunca machuquei inocentes. Lívia sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Queria confiar, queria entender. Por que me ajudou então? Por que eu? Enzo hesitou, mas finalmente deixou cair as defesas. Porque você me lembra que, apesar de tudo, ainda posso escolher quem eu quero ser. E porque vi em você algo que não via há muito tempo. Verdade. O silêncio se instalou. O restaurante ao redor era apenas um pano de fundo distante. Ali, naquele instante, tudo o que existia era a honestidade crua de duas vidas quebradas, tentando se encontrar. Lívia respirou fundo. O medo ainda estava ali, mas agora havia algo mais forte. A coragem. Se você quer uma chance de recomeçar, não vai ser sozinho. Por um momento, Enzo a olhou como se não acreditasse no que ouvia. Depois sorriu. Não o sorriso elegante de sempre, mas um sorriso vulnerável e real. A noite seguia densa, as ruas ainda molhadas refletindo as luzes da cidade. Mas para Lívia, pela primeira vez em muito tempo, havia um caminho à frente, incerto, perigoso, mas verdadeiro. E sem saber, ao entregar sua confiança a Enzo, ela também dava a si mesma a chance de ser livre do passado. O silêncio que ficou entre Lívia e Enzo, depois do último confronto com Rafael, era tão denso que parecia preencher cada canto do pequeno apartamento onde ela agora morava. Pela primeira vez em muitos meses, ela estava sentada à mesa do café da manhã, sem olhar para a porta, sem repetir mentalmente rotas de fuga.
A xícara de chá esquentava suas mãos, e o som da chuva fina batendo na janela soava quase como uma canção de ninar para um coração exausto. O tempo havia passado desde aquela tarde na Estação República, quando tudo mudou. A lembrança ainda era viva. O toque inesperado da mão de Enzo, o calor do gesto, o olhar firme que a protegeu sem promessas, só presença. Desde então, os dias se transformaram em uma sequência de pequenas batalhas silenciosas. As mensagens de Rafael diminuíram, os encontros indesejados rarearam, e Lívia começou, pouco a pouco, a retomar o controle sobre sua própria história. Era estranho pensar em como alguém desconhecido poderia se tornar porto seguro em meio à tempestade. Mais estranho ainda era sentir, sob a superfície, um fio de medo misturado a fascínio cada vez que pensava em Enzo, o homem por trás do terno impecável, dos olhos escuros carregados de segredos. O homem que a ajudou sem pedir nada, mas que, aos poucos, abria frestas do próprio enigma. Naquela manhã, Lívia recebeu uma mensagem curta, apenas um convite. Encontre-me na cafeteria. Precisamos conversar. Assinada apenas por um E. Ela hesitou, o coração acelerando. Mas já não era mais a mulher que recuava diante do próprio medo. Colocou o casaco, pegou a bolsa e saiu, sentindo-se estranhamente viva. A cafeteria estava tranquila, o aroma de pão fresco preenchendo o ar. Enzo já estava lá como sempre, sentado à mesa mais discreta, olhando pela janela. Quando a viu, sorriu. Um sorriso pequeno, sincero, que dizia tudo sem dizer nada. Ela se sentou em frente a ele, as mãos pousadas sobre a mesa. Obrigada por vir, ele disse, a voz baixa e firme. Você disse que queria conversar. Achei que era hora de parar de fugir, respondeu sem disfarçar o nervosismo. Enzo assentiu, os olhos brilhando de compreensão. Lívia, eu preciso ser honesto com você. Não só porque você merece, mas porque eu não quero que o medo defina as nossas escolhas. Nem as suas, nem as minhas. Ela prendeu a respiração. Havia algo na postura dele, um peso diferente. Ela sabia, sempre soube, no fundo, que por trás do mistério havia verdades difíceis. Meu nome é Enzo Salvatore, você já sabe disso, mas não sabe o que significa. Eu nasci em uma família onde segredo é regra, onde confiança é moeda rara. Cresci aprendendo a proteger, a negociar, a sobreviver em um mundo onde a linha entre o certo e o errado é mais fina do que parece. Sou dono de restaurantes porque amo ver pessoas felizes ao redor da mesa. Mas também porque preciso de fachadas para negócios que, sei, jamais fariam parte do seu universo. Ele parou, procurando nos olhos dela não o julgamento, mas a compreensão.
Lívia sentiu o coração apertar. Não era surpresa total. Ela já havia intuído sombras naquele olhar. Mas ouvir a verdade, dita sem rodeios, era diferente. Era cruel e libertador ao mesmo tempo. Você está dizendo que... Ela começou, mas ele a interrompeu com um gesto gentil. Eu lidero uma parte do que muitos chamariam de máfia. Mas não aquela dos filmes, cheia de armas e sangue. Eu cuido de famílias, de negócios, de pessoas. Eu mantenho a ordem onde a lei muitas vezes falha. Não sou santo, mas nunca escolhi o caminho fácil. Lívia ficou em silêncio, digerindo cada palavra. Lembrou de todos os gestos de gentileza, dos convites sutis, dos olhares atentos sempre que Rafael aparecia. Lembrou do medo, da tensão, mas também do alívio que sentia ao lado de Enzo. Ele não negava seu passado, não mascarava suas escolhas. Era verdade, crua, pura, do jeito que ela sempre quis e temeu ouvir. Você está com medo de mim agora? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Ela olhou fundo nos olhos dele e, pela primeira vez, sentiu que poderia responder sem mentir para si mesma. Não. Estou com medo de repetir os mesmos erros, de me perder de novo em alguém, de esquecer quem eu sou. Mas de você, não. Você me mostrou mais respeito em silêncio do que muita gente em anos de palavras. O clima ali mudou. Não era mais só tensão, era algum tipo de esperança, tênue, mas real. Enzo sorriu, aliviado. Pegou a mão dela sobre a mesa com delicadeza. Nada possessivo, nada forçado. Apenas o toque de quem oferece não exige. E ali, entre os dedos, Lívia sentiu uma promessa. De verdade, de escolha, de liberdade. Eu não quero que você fique comigo por medo do passado. Quero que fique porque acredita no futuro, disse ele, os olhos fixos nela. Lívia respirou fundo. Sentiu no fundo da alma que aquele era o tipo de escolha que mudava a vida. Não era sobre segurança, sobre proteção. Era sobre confiança mútua, sobre a coragem de se abrir mesmo diante do desconhecido. Eu quero tentar, ela respondeu, a voz firme. Por mim, por você. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que não quero mais viver fugindo. O tempo pareceu parar por um instante. Enzo apertou levemente a mão dela, e ali, naquele pequeno gesto, Lívia encontrou não só a resolução do seu conflito, mas também o início de uma nova história. Os dias seguintes foram de pequenas descobertas. Lívia, antes tão fechada, passou a caminhar de cabeça erguida, a sorrir para desconhecidos, a voltar a confiar no próprio instinto. Aos poucos, voltou a fazer as coisas que amava, andar pelo bairro, experimentar novos cafés, conversar com velhos amigos.
Rafael, ao perceber que já não era mais capaz de assustá-la, foi se afastando, desistindo de controlar o que nunca lhe pertenceu. Enzo, por seu lado, começou a abrir janelas do próprio mundo para ela. Mostrou os bastidores dos restaurantes, apresentou amigos fiéis, partilhou memórias de infância e sonhos nunca ditos. Não tentou esconder a complexidade do seu universo, mas também não a deixou enfrentar sozinha os perigos que, vez ou outra, surgiam pelas sombras. Juntos aprenderam a fazer da confiança uma ponte, não uma prisão. Mas o maior crescimento estava dentro de Lívia. Ela percebeu que coragem não era a ausência de medo, mas a escolha de seguir adiante mesmo tremendo por dentro. Que ninguém, por mais forte ou misterioso que pareça, é imune à dor, e que reconhecer as próprias feridas é o primeiro passo para curá-las. Numa noite especialmente chuvosa, sentados à varanda do apartamento de Enzo, observando a cidade tremeluzir sob o céu cinzento, Lívia se deu conta de que já não era a mesma mulher que, meses antes, fugia desesperada na Estação República. Ela se tornara dona da própria história. Não porque encontrou um herói que a salvasse, mas porque foi capaz de confiar de novo, em si mesma, antes de tudo. Renzo, do seu lado, também mudou. O homem acostumado a comandar, a proteger, aprendeu a dividir o peso das decisões. Descobriu que vulnerabilidade não é fraqueza e que amar é, muitas vezes, abrir mão do controle. O relacionamento deles não era perfeito. Havia dúvidas, receios, ajustes diários, mas pela primeira vez, Lívia sentia que não precisava fingir, não precisava se esconder, nem aceitar menos do que merecia. E Enzo, ao lado dela, parecia mais humano, mais leve, como se finalmente pudesse ser visto além das máscaras que o mundo exigia. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelo centro, Lívia parou diante da antiga estação de metrô. Observou o fluxo de pessoas, as luzes frias, o vai e vem apressado que um dia foi cenário do seu medo. Sorriu ao lembrar de como tudo começou, de como um gesto impulsivo, uma mão estendida na pressa, mudou radicalmente o rumo de duas vidas. Sabe, Enzo, disse ela, entrelaçando os dedos aos dele, eu nunca imaginei que agarrar a mão de um estranho me faria reencontrar a mim mesma. Ele retribuiu o sorriso cúmplice. Às vezes, é preciso se perder para se encontrar, sussurrou ele. Os dois seguiram juntos, caminhando por entre a multidão, agora não mais como fugitivos do passado, mas como quem escolhe, todos os dias, construir algo novo, apesar dos riscos, dos segredos, das incertezas.
E você, que acompanhou essa história até aqui, já parou para pensar quantas vezes a vida te convidou a confiar em alguém inesperado? Quantas mãos estendidas você recusou ou aceitou, sem saber que ali poderia estar o início de uma nova história? Se essa história te tocou, compartilhe nos comentários. Você já viveu um momento em que foi preciso coragem para confiar de novo? Deixe seu relato por aqui. Eu vou adorar ler e responder cada um. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias intensas como essa. Afinal, a vida é feita de recomeços e de encontros improváveis. E quem sabe, o próximo capítulo pode começar com um simples gesto de coragem seu. Até a próxima história. E lembre-se, às vezes o inesperado é só o começo do que a gente mais precisa viver.